Como você está? Tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento agora, em ordem cronológica. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 de Lucas, lá no versículo 20. Eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, se você gosta do conteúdo, e partilhe esse vídeo com mais pessoas para incentivá-las a ler a Bíblia também. Vamos pedir a direção? Meu Deus, um privilégio que nós temos de ter esse livro em nossas mãos e podermos desfrutar dos teus pensamentos, saber como o Senhor pensa. O Senhor disse na tua palavra que os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Nós pensamos aqui na terra, o Senhor pensa na tua grandeza, infinita grandeza. E queremos ter esse pensamento em nós, queremos ter a mente de Cristo. Por isso, nos abençoe através dessa meditação de hoje. Amém. Lá no versículo 20, ele começa: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O comentário do 20 está aqui embaixo, diz assim: vosso é o reino de Deus. O Senhor Jesus se referia aos pobres em espírito, quando começou a listar as bem-aventuranças. É claro que isso não diz respeito à condição econômica de uma pessoa, mas sim à sua humildade em admitir que a vontade divina é melhor do que o seu próprio querer. Isso significa que o reino de Deus será possuído por aqueles que se inclinam para ouvir, ceder e mudar de conduta em prol de tudo o que a palavra de Deus orienta. Então tem pessoas que pegam nessa tradução, e a gente tem que entender isso, que a Bíblia foi traduzida para o português. E o tradutor, e por vezes há uma dificuldade nisso, dele procurar ou achar uma palavra adequada a transmitir do original para o português, por exemplo. Então, por vezes, há uma palavra ou outra que fica um pouco fora do sentido ou do contexto real da coisa. Então, aqui ele não quis dizer o pobre financeiramente, porque quando falamos fulano é pobre, nós logo associamos a pobreza material, física. Mas aqui a pobreza é no sentido da humildade do ser humano. Então ele falou: bem-aventurado vós, os pobres, os humildes, porque vosso é o reino de Deus. O orgulhoso, ele vai dizer que não precisa, que ele já tem tudo que ele precisa. Então, daí você começa a compreender. No 21, bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. O comentário do 21 diz: serão fartos. Quanto mais intensa for a fome, ou seja, quanto maior for o desejo de uma pessoa em abraçar o reino de Deus, mais saciada ela será. O Senhor estará com ela todos os dias e, sobretudo, em seus momentos de angústia. Ao ser invocado, ele, do seu trono, se manifestará e virá ao seu encontro, suprindo todas as suas necessidades. Em contrapartida, aqueles que não possuem fome nem sede espiritual jamais poderão ser fartos pelo Senhor Jesus, uma vez que já se sentem saciados. Então não é a fome física, E nem muito menos o choro físico. Pode ocorrer do choro físico, claro, mas é no sentido espiritual, a fome que a pessoa tem. Lembra da mulher samaritana que tinha sede? Então Jesus saciou ela com a sede espiritual, A fome espiritual, a fome das coisas de Deus. É uma busca constante. Você, por exemplo, está cometendo um pecado que você, literalmente, você não quer cometê-lo, mas ele é mais forte do que você e você vem cometendo. E você fala: meu Deus, eu já pedi perdão e mais uma vez eu cometi. Continue buscando, busque lendo a palavra, busque orando, buscando, indo à igreja. Vai chegar um momento que uma palavra vai entrar, vai libertar você. É como correntes que vão ser despedaçadas. No 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. O comentário do 22 diz assim: quando vos separarem. Essa separação se referia à expulsão das sinagogas, uma situação muito temida pelos judeus. A exclusão deixava o indivíduo em situação difícil perante a sociedade,
pois seus efeitos afetavam a vida social e profissional da pessoa. Esse afastamento forçado durava de 7 a 30 dias ou, dependendo do caso, se estendia por tempo indeterminado. Normalmente, quando uma exclusão era decretada, era acompanhada por maldições e toques de trombeta para causar vexame publicamente. Com isso, os excluídos perdiam o direito até mesmo de partilhar amizade com as pessoas, pois tinham a reputação prejudicada e o nome manchado na sociedade. Os judeus que creram no Filho de Deus foram expulsos dessa maneira das sinagogas e do convívio social. No entanto, não apenas eles, como também os que hoje sofrem por causa do nome do Senhor Jesus, possuem a promessa de que receberão uma grandiosa recompensa celestial. E graças a Deus, quando sofremos perseguições, injúrias, sofrimentos por causa do Senhor Jesus, né? Quantas pessoas perseguem os cristãos e até às vezes mesmo, né, dentro de casa. Os próprios familiares perseguem aquele que decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus. Mas ele já deixou claro que passaríamos por isso, mas não nos deixaria sozinhos, estaria conosco. Agora o comentário que o bispo faz do 20 ao 26 diz: bem-aventurado, bendito ou feliz é o homem que conhece a Deus e desfruta de suas dádivas. Embora o mundo apresente uma concepção de felicidade associada somente a coisas meramente terrenas, as Escrituras revelam que a pessoa plenamente realizada é aquela que preza pela sua vida espiritual. Por mais que o ser humano se esforce para ser feliz, sem o Senhor Jesus nunca conseguirá. Ele pode até tentar se satisfazer por meio de bens, status, prestígios e outros recursos, mas viverá completamente frustrado. Por isso que o Senhor Jesus disse para não ajuntarmos tesouros aqui na terra, mas sim nos céus. Quer dizer, a nossa vida na terra vai ser suprida por Ele, todas as nossas necessidades. Mas se há uma preocupação que eu devo ter, se eu posso chamar de preocupação, mas se nós temos que ocupar nossa mente com o quê? Com as coisas do céu. Para onde nós vamos passar, não um período de 100 anos, 90, 80, 70 anos, 50 anos, que seja, mas a eternidade. Aí ele continua no 23. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Sabe, eu vejo assim pessoas que, por exemplo, quantas vezes a gente sai para evangelizar nas ruas e a gente fala assim, olha, vem nesse dia especial, nós vamos orar, eu não tenho tempo. E ela fala, não, eu trabalho muito, eu não tenho como ir à igreja. Ou muitas pessoas falam assim, eu não preciso disso. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, ir para essa igreja aí são pessoas de mente fraca. Era a visão que ela tem da igreja onde eu frequento, quer dizer, é o pensamento dela, né? Mas assim é a visão de muitas pessoas, que ela não tem tempo, que ela não pode, que ela não, aqui em Portugal fala, não tem vagar. Mas a verdade é que isso aqui vai se tornar uma realidade. Aqueles que estão fartos porque são ricos, têm muitos bens materiais, vão sofrer no futuro pela falta deles. Há pessoas que hoje não têm fome, mas vão ter fome no futuro. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, quantas pessoas vão permanecer neste mundo desoladas? Sabiam que Jesus poderia voltar, não creram nos seus familiares e vão ficar para a segunda volta, né? A segunda vinda do Senhor, a terceira, no caso, vão ter que pagar com a própria vida porque não valorizaram a segunda vinda do Senhor Jesus. Assim é que é. No 26. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O comentário que vai do 24 ao 26, está aqui embaixo. Os ais, que significam maldições, são julgamentos destinados àqueles que amam o mundo e desprezam o Altíssimo, que desejam usufruir das benesses terrenas
e que não valorizam aquilo que Deus tem a oferecer. Quem almeja o poder, a riqueza fácil e a alegria ilusória que a vida apresenta, receberá apenas isso e ficará de fora das promessas eternas. E aí eu me lembro daqueles religiosos daquele tempo do Senhor Jesus que valorizavam a posição deles como sacerdote, como um fariseu, quer dizer, daquela seita, daquela classe dos judeus, que era muito importante, ricos, dos escribas, quer dizer, eles eram pessoas vistas pelos olhos dos outros como santíssimas, mas afinal de contas eles eram completamente perdidos. O comentário que o bispo faz do 26. Quando todos os homens falarem bem de vós, as palavras do homem podem ser profundamente enganosas. Por isso o louvor humano é tão perigoso. Aqueles que deixam os elogios entrarem no coração perdem a humildade. Por isso não alcançam a vida eterna. Portanto, o justo deve se alegrar ao ser perseguido e humilhado, pois essas dores o aproximam do Altíssimo. Por outro lado, enaltecimento e aplausos terrenos o afastam dele. Por isso que você não deve elogiar o pastor, nem a mim, nem ninguém. Sabe por quê? Porque não é minha palavra. Eu não estou dando minha palavra, não é a minha sabedoria. Não veio de mim o que eu falo. Está vindo da palavra. Então, se você tem que elogiar alguma coisa, elogie a palavra de Deus, porque ela é espírito e vida. Quantas pessoas estavam mortas e reviveram quando leram a palavra? Então, o meu maior objetivo nessas meditações que eu tenho feito com a palavra de Deus e gravando para pessoas que desejam essa vida dentro delas. Então, não sou eu, vem da palavra, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. No 27, mas a vós que isto ouvis agora, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeio. Isso aqui era como uma espada cortando naquela altura o que eles acreditavam ser a verdade. Porque a Bíblia dizia, né? Olho por olho, dente por dente. Se você magoou, eu vou te magoar também. Se você matou alguém da minha família, eu vou matar você ou alguém da sua família. Quer dizer, eu tinha que me vingar. E agora Jesus fala assim, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Quer dizer, aquilo ali era como se fosse uma facada na religiosidade daqueles homens. Bendizei, no 28, os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Né? Até hoje, você falar isso aqui para muitas pessoas, isso aqui é uma afronta. Como assim? Amar meus inimigos? Fazer o bem para quem me fez o mal? Ele merece o mal. Ele merece morrer, o mínimo. Mas Jesus ensina o contrário. Tudo o contrário daquela época, tudo o contrário dos dias de hoje também. O comentário diz assim, amai os vossos inimigos. O amor que o Senhor Jesus ensinou não é movido por emoções, e sim comprovado por atitudes que refletem a fé e o sacrifício da pessoa que diz crer nele. Amar os amigos é bem fácil, mas expressar esse amor aos inimigos exige renúncia de si mesmo. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. O comentário, oferecer a outra face. Ao contrário do padrão deste mundo, que é retribuir o mal com o mal, o Senhor Jesus nos ensina a viver dispostos ao sacrifício pessoal e à autonegação. Somente quem se submete a fazer sua vontade é capaz de perdoar as ofensas e até mesmo suportar afrontas a fim de evitar contendas. Em Romanos 12, 18 ao 21, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E essa afirmação do apóstolo Paulo está cada vez mais distante da nossa realidade de hoje, em que as pessoas estão cada vez mais frias, cada vez mais agressivas, explosivas e que só aceitam a sua própria opinião. Concluindo o comentário, é preferível tolerar a alimentar rancores e criar inimizades
Ao invés de descermos ao nível do agressor, podemos nos elevar a um nível de conduta superior por meio da mansidão, humildade e compaixão. Somente os que possuem o Espírito Santo atingem esse nível espiritual. No 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Então o Senhor Jesus está traduzindo os 10 mandamentos. Em outras palavras, ele está mostrando qual foi o objetivo dos 10 mandamentos quando ele mandou amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo seja o seu inimigo, ou seja aquele, a sua mãe, o seu pai, sua esposa, seu esposo, o seu filho. Quer dizer, não importa quem, o amor deve ser igual. No 31, o comentário. Da mesma maneira, lhes fazei vós. Dar, a fim de receber, é a essência desta mensagem. O Senhor Jesus ensina que devemos fazer pelas pessoas aquilo que gostaríamos que elas fizessem por nós. Isto é, desejamos que todos sejam sinceros, honestos, pacientes, misericordiosos e gentis conosco. Porém, tudo isso deve estar presente na nossa conduta também. Assim, primeiro devemos ser justos e ter atitudes corretas para depois requerermos do outro. Com isso, as Escrituras revelam a regra de ouro para os relacionamentos humanos. E aí há quem possa até dizer assim, mas se eu for assim, vão me passar para trás. Não, crê em Deus. Quem rege, quem dirige, conduz a sua vida não vai ser você, vai ser Deus. Então, quem vai honrar você é Deus. E ainda que tentem fazer o mal contra você, também estará fazendo contra Deus, se você estiver obedecendo. 32. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. O comentário diz assim: amar quem nos ama é um dever, e não uma característica que evidencia fé, pois até os incrédulos fazem isso. Contudo, amar quem nos odeia mostra o caráter divino no ser humano, pois envolve sacrifício. O amor sacrificial é extraordinário, por isso merece respeito e recompensa eterna. Os religiosos e hipócritas jamais conseguirão amar assim, pois esse tipo de amor é sublime demais para quem vive de aparência e de teorias. No 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores que tornarem a receber outro tanto. E isso aqui nós vemos como uma realidade, né? A pessoa só fazer por interesse ou por saber que aquela pessoa pode lhe oferecer algo. E por aquela pessoa que não pode te oferecer nada, aí você não faz? Como você trata as pessoas que estão à sua volta? Ah, mas eu vejo muita gente dentro da igreja fazendo isso. Porque eles estão errando, você também vai errar? Então, não justifique o seu erro pelo erro dos outros. Se eu posso fazer o certo, né? Se eu estou sendo ensinado a fazer o certo, por que eu vou fazer o errado? Né? É assim que eu entendo a palavra de Deus. Eu não olho para a vida de ninguém. 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Fique imaginando a cara de muitas pessoas naquela altura, quando ouviam isso, falando, o quê? Ele está falando isso? Você está ouvindo mesmo que eu? Olha o que ele está dizendo. Isso não existe. Mas havia pessoas sinceras, que estavam cansadas daquele sofrimento, daquela vida fadigada, e quando ouviam aquelas palavras, era como se fosse aquela, sabe, aquele dia de calor extremo, vem aquela brisa suave, aquela água fresquinha. É isso. Então, tudo depende do ouvido que está ouvindo. 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Comentário, como também vosso Pai. O Senhor Jesus deseja que imitemos a Deus e sejamos sua referência neste mundo. Por isso, ele pede que sejamos misericordiosos com as pessoas da mesma forma que o Altíssimo é conosco. Portanto, a condição para recebermos a misericórdia divina sobre a nossa vida está diretamente vinculada à medida de misericórdia que temos por aqueles
que estão à nossa volta. Atitudes de bondade e de compaixão sempre voltarão para nós de forma abundante. No 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Então aqui está uma regra básica e simples, né? Eu não faço contra os outros o que eu não quero que seja feito contra mim. 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Comentário: dai e ser-vos-á dado. Cada pessoa colhe o que sua própria fé e seu comportamento semeia. Isso é, a nossa vida é resultado daquilo que fazemos para Deus e pelo próximo. Aqueles que se preocupam apenas em receber nunca terão como ganhar, porque não plantam. Porém, a pessoa que semeia e investe com disposição tem muito a receber. O Altíssimo é o melhor retribuidor de tudo, todo o universo. Em outras palavras, o soberano jamais ficará em dívida com alguém que lhe serviu, mas recompensará em proporção muito maior aquilo que lhe foi feito para ele. E aí, esse dar e ser-vos-á dado pode se aplicar na família, no casamento, com os filhos com os pais, no trabalho, no lidar do patrão com os funcionários com o patrão, no trato com o inimigo, no trato com os amigos, na igreja, né? Ou até mesmo na hora da oferta. Então, se eu dou, eu creio que vou receber. 38. A boa medida. Na vida cristã é essencial ter fé para dar, pois ninguém consegue alcançar o reino de Deus se não tiver generosidade dentro de si. E o que Deus pede de nós, que Ele não tenha infinitamente mais que nos recompensar. A medida de grãos da época serviu para ilustrar a forma exuberante como o céu devolve aquilo que o justo semeia. Quer dizer, assim como o homem, para mostrar-se generoso, pressionava os grãos a fim de encher mais e mais o recipiente, o Todo-Poderoso recompensa com transbordantes dádivas os atos de fé do ser humano. Por isso, dê sem medo, né? Dê, entregue-se sem receio. Você está dando, a recompensa vem de Deus. Às vezes o ser humano fala assim, mas eu estou só plantando, ninguém me faz nada para mim. Então você está esperando dos homens. Quando você espera de Deus, você não espera nada de ninguém. Não espera do seu pastor, do seu bispo, não espera dos seus superiores. Você espera somente do Todo-Poderoso. E é isso que vai fazer toda a diferença. Bom, eu vou parar até aqui. Esse capítulo é bastante complexo, tá? Tem muita coisa que nós podemos aproveitar para a vida, né? Aqui está um manual da vida, verdade. Então, basta praticar agora o que você ouviu hoje. E depois nós continuamos a meditação nesse capítulo, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você ainda mais.